Vamos falar com a Clara Albuquerque agora, nossa correspondente em Turim, porque ela vai trazer as informações envolvendo o nome do Balotelli. Clara, vamos lá, a gente sabe que Primeiro, seja bem-vindo a essa loucura chamada de placa, né? É o seguinte, a gente vem noticiando do interesse do Flamengo em contratar o Balotelli, parecia que a coisa ia se acertar porque não tinha ninguém na parada. Isso mudou de ontem para hoje. Conte um pouquinho mais sobre isso, seja bem-vinda. Obrigada, Luizinho. Sempre um prazer participar dessa loucura que é o de placa. Um abraço para todo mundo na mesa e, claro, quem nos assiste. Pois é, a história mudou drasticamente. A gente vinha noticiando aqui já há alguns dias esse interesse do Flamengo e uma disponibilidade e uma vontade do Balotelli em sim ir para o Flamengo. Então, a própria imprensa italiana já trazia aqui como detalhes de acordo, de você já ter o sim de todas as partes, faltando apenas detalhes de negociação, de valores, direitos de imagem, mas que o acerto seria realmente o final, o Balotelli indo para o Flamengo. De ontem para hoje, as coisas mudaram bastante, porque o Brescia, que é um time pequeno da Itália, mas que volta para a primeira divisão nessa temporada e que tem uma ligação forte com o Balotelli, já vou falar um pouco mais sobre isso, entrou no jogo. Há algumas semanas, o próprio presidente do Brescia disse que se o Balotelli tivesse a alma justa, o espírito justo, e não pensasse tanto em dinheiro, ele já estaria no Brescia. O que acontece? O Brescia não tem tanto dinheiro para oferecer ao Balotelli, mas o Brescia é o clube da cidade onde o Balotelli foi quando era ainda muito pequeno, com a família ainda de sangue. Ele foi abandonado, de certa forma, por lá e adotado por uma cidade de Brescia. Então, ele cresceu nessa cidade, ele tem uma ligação forte com o lugar onde ele viveu por conta da história de vida dele, de ter sido abandonado pelos pais de sangue, adotado na cidade. Então, ele tem uma importância para a cidade que parece começar a pesar muito, principalmente quando se fala em seleção italiana. O Balotelli tem o objetivo de voltar para a seleção italiana e no campeonato italiano, ainda que por um time de menor expressão, ele pode aparecer mais, claro, e o técnico Mancini ver não só ele ter mais visibilidade em termos realmente de jogo dentro de campo, porque a verdade é que o próprio Mancini já me disse que não acompanha futebol brasileiro, que só acompanha alguns amigos que tem, mas amigos que não trabalham mais no futebol brasileiro. Então, ele não acompanharia o Balotelli, seria menor a chance do Balotelli voltar para a seleção italiana. E no Brescia ele teria essa visibilidade e, além disso, seria uma forma de demonstrar ao Mancini que ele quer uma segunda chance, de que ele quer estar na seleção italiana. Então, o Brescia oferece menos que o Flamengo, mas neste momento a imprensa italiana diz que a vontade do Balotelli é fechar com o Brescia. E aí só detalhes técnicos aqui, mais ou menos, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, né, a comitiva do Flamengo, na verdade, está aqui na Europa, passando por Lisboa, mas, segundo a imprensa italiana, teria ainda uma reunião com o empresário do Balotelli hoje à noite em Mônaco. O Mino Raiola, que é o empresário do Balotelli, inclusive a sede dele é em Mônaco, e aí teria essa conversa. A imprensa italiana trata como uma recepção, digamos assim, de cortesia, porque o Balotelli já teria decidido realmente fechar com o Brescia, apesar de toda a história anterior ser de que ele realmente aceitaria a proposta do Flamengo. E então, nas próximas horas, até amanhã, a gente deve ter uma decisão, viu, Luizinho? Só para reforçar, então, e deixar bem claro, né? A proposta do Flamengo... A Clara vai deixar bem claro. A Clara vai deixar bem claro. A proposta do Flamengo seria superior financeiramente em relação à proposta do Brescia. Isso aí seria mais essa questão da escolha do coração, vou colocar dessa forma. Sim, financeiramente a proposta do Flamengo é melhor e ainda tem a ligação do Balotelli também ter o irmão do Balotelli, ter um time para jogar. O Brescia não pode competir com as duas coisas, nem financeiramente, nem colocar o irmão do Balotelli para jogar em alguma parceria com algum outro clube. Então, seria uma escolha pelo coração e pelo sentimento e pela simbologia que escolher o Brescia pode passar para o técnico da seleção italiana.
Beleza, deixa eu agradecer a Clara Albuquerque participando. Alguém tem alguma pergunta sobre o Balotelli? Guardadas as devidas proporções, talvez lembre um pouco o movimento que o Daniel Alves fez. Dá pra gente tentar fazer uma leitura similar. Eu só quero só uma coisa, Clara, eu entendi a questão da proximidade com a seleção, por isso a gente vê muito isso aqui, né? Vou continuar no futebol brasileiro ao invés de ir para algum outro mercado periférico, porque eu vou ficar mais próximo da seleção brasileira. Me parece que o Mancini ele é apaixonado pelo Balotelli, não é de hoje, é desde sempre. Tanto é que quando ele voltou, quando ele chegou à seleção, a primeira coisa que ele fez foi trazer o Balotelli. O Mancini é o cara que os melhores momentos de Inter do Balotelli foram com o Mancini, depois ele se desentende com o Mourinho e vai embora para o City com o Mancini. Então, apesar de o Mancini ter entrado em rota de colisão com o Balotelli, inclusive com gente tendo que separar e tal, mas é uma relação, às vezes, meio de pai e filho e que tem uma treta, não pra porrada, mas... Então, eu fico pensando nisso, eu não sei se ele fica... Eu só quero a tua opinião, se ele ficaria tão longe assim da seleção brasileira, italiana. Pedido até do treinador ficar por lá, né? Então, assim, eu não sei se jogar no Flamengo seria tão diferente de jogar no Brecha e tal... Acho que, para efeitos de seleção, eu acho que seria. Porque ele estaria lá enfrentando equipes organizadas taticamente, que seja algo mais compatível com o que ele vai encarar na seleção italiana do que botar o Balotelli para jogar aqui, o que é algo bem diferente. Então é impensável um jogador da seleção italiana, ou termos um jogador italiano atuando no Brasil e ser convocado para a seleção? É mais ou menos isso que está sendo falado, então? Não é impensável, Luizinho. O que acontece é que, pelo histórico do Balotelli, a escolha pelo Brecha passaria a imagem de que ele está querendo uma segunda chance. E ir para o Flamengo é uma sensação de que estou me afastando das minhas origens, estou querendo mudar de ares. E a simbologia de escolher o Brecha seria: quero uma segunda chance na Itália, quero estar no campeonato italiano, e isso sim tem uma visibilidade maior para o técnico Mancini. Repito, eu já conversei com o Mancini, a gente inclusive foi ao vivo essa entrevista numa partida de Nations League, e eu perguntei para o Mancini sobre o futebol brasileiro, e ele me disse: vou te falar a verdade, eu não assisto o futebol brasileiro, a única coisa que eu sei do futebol brasileiro é quando eu converso com o Silvinho, quando eu converso com um outro amigo, mas pessoas que não trabalham, não jogam mais no futebol brasileiro. Então, existe sim, claro, uma possibilidade, se um grande jogador italiano vai para o Brasil e se destaca, existe essa chance. Mas o Balotelli, pelo histórico, quanto mais perto ele estiver, parece que essa chance com o Mancini pode ser maior. Clara Albuquerque participando ao vivo conosco, direto de Turim, trazendo as últimas envolvendo o nome do Balotelli. Embora a gente não goste de admitir, e aí não é evidentemente uma comparação de clubes, porque não dá para comparar o tamanho do Flamengo com o tamanho do Brecha, mas o nosso futebol faz sentido para um centro periférico para análise de competição europeia. E o Rafinha falou na entrevista que a gente fez lá em Munique, que ele falou assim, mesmo que o cara quisesse, o jogador nem na maioria... Tem que assistir na madruga. Mas não tem de onde passar, tem que buscar no link do não sei aonde. Não comparando, assim, na boa, pra gente entender aqui, nós estamos para o futebol europeu, não estou falando de resultado final de seleção nem da grife, mas em termos de acesso e campeonato e de como ver, nós somos um mundo árabe para a Europa. Assim, o cara vai para o mundo árabe. E talvez... É diferente. Assim como quando a gente comparou várias vezes, por exemplo... E aí é culpa nossa, que a gente não construiu um produto que preste para ser vendido lá. Porque, por exemplo, o De Rossi... E em questões competitivas também. Esses movimentos, eles ajudem nessa exposição. Mas até em questões competitivas. A gente cansou de discutir, por exemplo, lá atrás, um pouco antes da Copa. O Tite quem deve ser o titular da lateral? Danilo ou o Fagner? O Danilo tem um outro nível de competição. Isso vale também. O Alê sempre define essa tese. Só uma questão, então, por mais que isso tudo tenha acontecido, você ainda tem um outro entrave. Todo mundo no meio do futebol trata o Mino Raiola como o empresário mais difícil de se lidar. Assim, é um perfil complicado, um cara que... É difícil. Você tem que ganhar o cara e assim, ele tem o Balotelli quase como um filho ali. A relação do Mino com o Balotelli é diferente de outros empresários, que é uma coisa que senta, super profissional, não é. O Mino tem uma relação, assim, você vai ver várias negociações aí que deram problema, Pogba, ele está envolvido. Então, assim, ele é um perfil enrolado no sentido de ser difícil de ser dobrado. Mas então... o Flamengo precisa, assim, porque o Flamengo, a gente até debateu isso, o Flamengo precisa do Balotelli, mas agora a gente está falando de um cara que, se o Flamengo não contratar, criou-se já no imaginário do torcedor a ideia de que o Flamengo iria contratar um cara,
Chegaria no Brasil no topo das prateleiras que a gente fez. E o técnico falou, inclusive falou numa entrevista ao perfil oficial da Libertadores, que ele quer um 9 e que o Gabriel não é um 9 para ele. O Gabriel é um 8,5, um 9,5 lá que ele falou. Cara, na boa, o Balotelli tem 0,4 de média na carreira. Não é uma carreira brilhante, mas agora na França, 0,57, 0,53. Dá um gol a cada 2 jogos, tá? Que aqui pode virar 0,6. Não, que pode virar 0,6. O Fred, quando voltou, não estou comparando os jogadores, né? Ele voltou do Lyon, cheio de problema lá, de depressão e tudo, e falou tudo isso pro Benjamin já algumas vezes aí, na Fox e tal. E quando ele voltou aqui, ele subiu para 0,63, 0,64. Os caras que voltaram, Luiz Fabiano, esses todos que voltaram no nível de enfrentamento bom, chegaram aqui, os caras explodiram. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Balotelli ia manter mais ou menos essa média. Ele mantendo essa média, isso quer dizer que, fazendo a conta aqui que ele jogaria 2 jogos da Libertadores no mínimo, mais uns 20 de brasileiro, se arredondar que o Flamengo passa, vamos botar aquele jogo, 24 jogos. 24 jogos, ele ia meter 12 gols até o final do ano. 12 gols pro Flamengo agora, né? Garantindo 12 gols até o final do ano. Olha o nível de competitividade que ele entregava. São duas coisas diferentes. Assim, o Flamengo, falta um cara como o Balotelli no Flamengo? Não. Seria bom para o Flamengo tê-lo? Sim, acho que falta. São coisas diferentes. Inclusive, eu parei de segui-lo já no Instagram. Parou? Já de seguir já. Por quê? Primeiro que ele não seguiu de volta, né? E segundo que se ele não vai estar aqui, não quero saber dele. Mas se você me perguntar, e aí eu respeito o treinador do Flamengo, que é bom treinador, inclusive, é bom que se deixe bem claro. Mas o Ale responde com o Balotelli, nossa. Seria um sonho. Segundo o cara de babuíno, seria numa sauna. Foi o telespectador que mandou. Mas o cara de babuíno estava incentivando. Endossou. Mas o fato do treinador, não é porque o treinador do Flamengo ele quer que eu tenho que concordar. Por exemplo, o treinador do Flamengo colocou o Rafinha na ponta direita e o Rodinei na lateral direita num jogo decisivo e quase tirou o Flamengo fora da Libertadores. Então eu não concordo com isso, não é tudo que ele fala. Na minha opinião, se você pegar hoje, ele não gosta do Gabigol como 9, embora seja o artilheiro do Brasil há 2 anos. Se você pegar o Gabigol como 9, que o treinador não gosta, e o Balotelli, eu prefiro o Gabigol. Eu acho que são características diferentes. Sim, mas hoje, para o Flamengo, os dois hoje, poderiam jogar junto? Com certeza absoluta. Torci muito, você viu que eu torci pro Balotelli vir. Mas se eu tenho que ir no Paroímpa, só sobrou uma vaga, só tem uma camisa aqui que é a 9. Para quem você dá? Eu dou pro Gabigol. Até porque o hoje é certeza. O Balotelli. Hoje o Gabriel é uma certeza no Flamengo. O Balotelli, a gente não sabe se é certeza. O Gabriel é outro exemplo desses caras que são fora da curva e que na Europa não conseguiu funcionar muito e tal, chega aqui e deita. O cara é artilheiro da Copa do Brasil, do brasileiro, ele pode emendar 4 artilharias gigantescas. Me lembra aí qual foi o atacante no Brasil que foi artilheiro seguidamente. Brasileiro, Copa do Brasil, brasileiro do ano seguinte, Libertadores. Acho que nunca tinha acontecido do cara ser artilheiro da Copa do Brasil e do brasileiro. A pergunta é retórica, não tem porque durante muito tempo não se jogava as duas competições. Mas assim, sabe o que acontece? Os caras de Libertadores não estavam jogando Copa do Brasil. Fala do Gabigol, né? E essa passagem dele na Europa realmente não... Ela praticamente não existiu, bateu e voltou. O fato é que a gente está no nível abaixo, gente. E a competição de menor nível que o Balotelli jogou na vida foi o Campeonato Francês. Foi pelo Nice. E foi exatamente no Nice e no Olympique que ele teve a melhor média na carreira. Você acha que é coincidência? Não, aqui ele ia deitar. Então, mas o que eu quero falar é o seguinte... 1,91 com a força que ele tem, tá louco. É porque se é óbvio, né? O Balotelli nasceu, ele jogou na Itália a vida dele inteira. Ele nasceu no futebol na Itália. Porque assim, aí ele rodou... Nessa medida de sucesso, quem tem mais sucesso? Assim, o Balotelli, beleza, ele vai lá, joga no Milan, joga no Milan, não sai. Com quem? Joga na Inter, não sai. Aí vai pro City, não vira, volta. Agora tá podendo pintar no brecha. Então ele foi bem. Então eu quero dizer o seguinte, o Gabigol com 21 anos, jogou no Santos, gigante, jogou no Flamengo, gigante. É equivalente a ele jogar em Milan e Inter, né? Lá na Itália. O Balotelli. Pro mundo não. Pro mundo não. Não, pro mundo obviamente não, mas o meu ponto é o seguinte, Balotelli é um cara de sucesso na carreira dele? Eu acho que não dá pra discutir o sucesso dele do Gabigol, acho que ele é um cara de mais sucesso que o Gabigol. Por quê? Eu entendo o raciocínio. Não, mas eu entendo o raciocínio do Luiz, porque assim, você tem uma grande cantora latina que ela tem que fazer um trabalho gigantesco para chegar no mercado americano, certo? Aí você tem uma cantora X, que é ok, mas que já nasce em Los Angeles. Essa mulher já está no meio de onde os olheiros estão. Então, assim, a chance dela estar no, sei lá, no Billboard, American Got Talent, não sei da onde lá, e o mundo todo vê, é muito maior do que a Anitta, que está saindo daqui, ela tem que conquistar o mercado daqui e ela tem que conquistar o mercado de lá. Eu torço e espero e até semi-acredito que o Gabigol, que tem muita carreira pela frente... Não, pensei que era na Anitta lá. Vai vingar. O Balotelli já foi pretendido por muita gente no auge da carreira dele.
O Gabigol não aconteceu isso. E o Balotelli acho que não viveu a sensação de fiasco que o Gabriel viveu na Europa. O Gabriel... Eu acho que já. Dessa passagem dele no Liverpool é fiasco e o retorno pro Milan é fiasco. Mas é por questões muito mais extra-campo do que... O Gabriel não conseguiu jogar, não botou a chuteira pra jogar, gente. Então, mas olha só, é muito mais grave. Um cara que já nasceu nesse contexto, que em tese já está adaptado a esse nível de profissionalismo, esse nível de intensidade de jogo. Bater na Europa ou bater na Inglaterra e fracassar, talvez seja mais grave. Mas quantos brasileiros você tem de sucesso que foram para a Europa e jogaram? Mas eu também acho que o Gabigol ainda vai ter a outra chance dele. Como o Balotelli, ele teve 10 chances. Você tem vários outros atacantes... Ele teve 10 chances na carreira dele e a gente ainda não acha que ele é um fracasso. Você tem vários outros atacantes italianos do mesmo perfil que também nasceram nesse contexto e deram mais sucesso. Antes do Balotelli, da geração antes dele, você tem o Vieri, por exemplo. Exato. Tem muito mais sucesso que o Balotelli. É mais jogador? Eu acho que não. Eu acho que o Balotelli tem mais bola que o Vieri. O Inzaghi não tem mais bola que o Balotelli. Mas é porque o Balotelli é louco. Todos deram mais sucesso. Mas a análise do Balotelli que não deu certo é porque ele é louco. Mas faz parte do não dar certo. O Gabriel, quando foi para a Europa, as pessoas passaram a ter dúvidas sobre a qualidade dele. Até que ele voltou pro Santos e falou, pô, não. Então, mas é porque o único mas isso não invalida... O único fator que você pode colocar assim, em xeque se o Balotelli dá certo ou não é o fator comportamental. Exato. Tá? Então, assim, pô... O Gabriel não. O Gabriel, eu também o Gabriel pra fora, lá na Europa as pessoas não acham só que é comportamento. Não mas também. Mas é porque eles também não tiveram a experiência, porque o Balotelli jogando na Inter, recém-subido, fala assim, eu sou Milan, quero jogar no Milan. Pô, isso aí fez com que a imagem dele se deteriorasse rapidamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o Gabigol estivesse lá na Europa, nasceu no futebol na Europa, se ele estivesse agora jogando italiano... Ele não nasceu na Europa. Eu sei que ele não nasceu, só quero dizer o seguinte... Você pegando o cara com aquele jeito de jogar... A gente avalia de formas diferentes, quando, na verdade, talvez o cara que... Beleza, o Balotelli aos 29 anos cair no brecha, pro cara que surgiu na Inter, jogou no Milan, jogou no Liverpool, jogou no City... Pô, isso é um fracasso retumbante. Isso é um fracasso retumbante. Eu acho que em termos de recado... aos 29 anos... Porque se ele vir pra cá, ele pode salvar a carreira dele. Eu acho que vir pro Flamengo, pro Balotelli, poderia, assim, ele continua na prateleira dos gigantes num outro mercado, mas ele tá num negócio enorme. O fracasso retumbante que o Luiz diz seria o maior salário do futebol brasileiro. Só pra gente deixar claro que senão você vai ficar maluco. Tem razão, o fracasso retumbante mas é um fracasso em euro. Que você quer classificar o cara é o maior salário do futebol brasileiro. Mas ele é um fracasso em euro. Ele aceitar ir pro brecha, eu acho que ele concordar com o Luiz. Quando ele foi pra França, já foi um esboço. Eu acho que pra Europa, pra cenário europeu, o Balotelli vai ser visto, eu acho, mais como um fracasso se ele viesse aventurar no Brasil do que se ele jogar a Série A na Itália. Pra mercado de Europa, eu acho que a imagem é o Balotelli foi brincar no Brasil. Sem brincadeira, esses dias, tem uma ferramenta no Instagram, minha mulher conhece o nome, você bota uma palavra e você vê o que está sendo buscado no Instagram, o linkado é esse nome. How the person, enfim, depois eu trago até o nome aí. Aí eu botei lá, Flamengo. As perguntas em inglês quem é o dono do Flamengo, de onde vem o dinheiro do Flamengo, quem é o Flamengo. Isso gera um interesse para o Flamengo e é óbvio quando as pessoas... Não tem igual na China. Muita gente não sabe quem é o Flamengo lá, beleza. O cara chega aqui e entende o tamanho disso, não vai ver visto como Flamengo, não vai ser visto como fracasso.